na qual Cristo me fez pegar no arado, olhar para frente e seguir até o dia que Ele marcou no calendário dele, e aqui eu estou na agenda dele, e assim nós temos que crer que estamos no centro da vontade dele, que Ele tem uma agenda precisa para cada um de nós. Não foi isso que Davi expressou? Tens, ó Senhor, meus dias contados na tua mão. Temos que crer. Se nós crermos, nós iremos passar por toda e qualquer situação. Se ela for boa, a gente passa tranquilo, sim ou não? Situações boas, né? A gente só curte. Agora, situações ruins, vão provar a nossa fé, e a gente tem que estar ligado com Cristo, tanto para uma quanto para outra situação. Vamos saber o que Deus tem para nós nesta noite? Quem está desejando aí ouvir a palavra do Senhor? Amém, glória a Deus. Fico feliz em saber que tem pessoas que amam a palavra do Senhor. Mateus capítulo 18, já passei para o Mateus, né? Vamos meditar nos próximos 30 minutos. Vamos lá. Diz assim, do versículo 1 ao 4. Quem está falando é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, o quê? Criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Louvado seja o Senhor por esta instrução, porque o Espírito Santo quer nos formar até chegarmos à semelhança do Filho primogênito dele, Jesus Cristo. Se Jesus foi vitorioso, foi ou não foi? Sim, do início ao fim de sua vida na terra, ele venceu o pecado. Irmãos, muita gente tem dúvida ou não entende que Jesus foi um ser humano, nascido de Maria, comeu, bebeu, dormiu, descansou, se cansou, chorou, gemeu, urrou. Tudo que é comum aos homens, urrou. Pastor Mário olhou assim, urrou, né, ali no Jardim das Oliveiras, né, quando ele percebeu, ele orou, gemeu, urrou, aconteceu algo ali que a gente não sabe, a ponto de soar gotas de sangue. Só Deus e ele sabe o que aconteceu ali, soar gotas de sangue devido a uma pressão psicológica, emocional, espiritual, algo aconteceu tremendo com ele ali, mas ele venceu. E se o Espírito Santo inspirando Jesus a trazer esse ensinamento, é porque também é muito importante para nós. Jesus se humilhou, sim ou não? No livro de Filipenses, o apóstolo Paulo vai deixar escrito que ele deixou a sua glória, se humilhou tomando a forma humana, a forma de homem, a forma de servo, não somente de homem, mas um homem que iria servir a humanidade. Então, essa característica de Jesus é magnífica, e essa característica dele colaborou para que ele vencesse o pecado, vencesse o mundo, vencesse a morte, vencesse as próprias trevas. E nós também devemos desenvolver essa qualidade em nós, humildade. O que é humildade? É a disposição de se deixar ser corrigido, se deixar ser ensinado, de pedir se for necessário. Olha o que Jesus fez, pegou uma criança, colocou perto de si e falou: olha, quem não ser como essa criança não herdará o reino do céu. Percebem a gravidade dessa fala, dessa expressão? Criança tem essa qualidade, ela é humilde naturalmente. Com frequência, eu vou à quadra lá perto de casa, aí chamo o Joel, chamo os outros meninos, vamos todos, e lá, aí de vez em quando eles começam a se desentender, começam a xingar um ao outro, aquela coisa toda, aí eu chamo, vem cá. Aí a criança é muito interessante, né? Quando alguém chama, eles ficam olhando, né, com atenção, vamos parar de gracinha, vamos parar de palavrão, vamos parar de ira, vamos parar com isso, vamos parar com aquilo, vamos parar. Tá bom. Aí uns: tá bom, tio, sim senhor, tio, tá bom, tio, tá bom. Olha, percebe a atitude humilde da criança? Eu vou tentar fazer isso aí à noite, quando os marmanjões estiverem jogando lá, vou parar o jogo e falar para eles falarem de palavrão. O que você acha que eles vão fazer? Ih, vai dar ruim, não vai, pastor Mário? Vai dar ruim, não vai? Percebe? Por que Jesus chamou a criança e não um adulto? Então nós vamos ver algumas atitudes humildes que nós temos que desenvolver. Ela é desenvolvida, não nasce em nós naturalmente. A obra da carne é a arrogância.
É a soberba e a prepotência, o orgulho, é a obra da carne. Nós iremos manifestar isso claramente. Agora, se quisermos ser humilde, teremos que conscientemente deixar Deus trabalhar na nossa vida para que possamos caminhar nesse padrão de humildade. E ter humildade para ouvir a palavra de Deus é uma escolha, é uma decisão, porque a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 3, vê aí Mateus, por favor, Hebreus não, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, olha o que a palavra de Deus faz em nós, 1 Timóteo 3, 16 e 17. É isso mesmo? Evidentemente, grande é esse mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado pelo Espírito, contemplando por anjos, pregando entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. O 17 é qual, Mateus? Acho que não é esse não. Acho que eu anotei errado para o Mateus. Timóteo 3,16. Temos a confirmação de que toda a Bíblia é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É o segundo, né? Isso aí, porque tem o primeiro e o segundo, aí fica difícil não especificar, né, Mateus? Coloquei só Timóteo, tem o primeiro e o segundo, é isso aí, toda a Escritura, é só um livro da Bíblia? É só Gênesis? É só os Salmos? É só o Provérbios? Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então percebe a função da palavra de Deus em nossas vidas? Corrigir, exortar, ensinar, mas para Deus operar isso em nossas vidas, nós temos que ser humilde para aceitar, né? Porque Jesus trouxe uma criança para si e falou que temos que ser igual a ela, porque a criança ouve, a criança atenta, a criança diz sim, a criança diz eu vou, a criança muito dificilmente ela vai criar uma objeção, um obstáculo, ela vai obedecer de primeira. Então, irmãos, na nossa caminhada cristã, temos que ter isso em nós, querer ouvir a palavra de Deus. Eu estou sendo enfático nisso, porque nós vimos a palavra de Deus vai nos corrigir, vai nos exortar, vai nos ensinar. E nós vamos ver na Bíblia alguns personagens reais, homens e mulheres de Deus. Tem muitos exemplos de pessoas que foram humildes diante da palavra de Deus e pessoas que foram arrogantes diante da palavra de Deus. E cada um teve a sua consequência. E é claro que aqui nós, hoje, neste lugar, queremos viver o melhor de Deus para nossas vidas. Sim ou não? Então nós temos que trilhar o caminho dos homens de Deus, que tiveram um bom testemunho, e aqueles que tropeçaram, serve para a gente ficar de orelha em pé, e não cometer os erros que eles cometeram. No Salmo 51, versículo 4, é bem conhecido, quem já leu já até se lembrou aí, né? Olha aí, os irmãos sabem o contexto deste versículo, no qual Davi se encontrou, diante de um grande problema, uma grande dificuldade, né? Ele tropeçou ali com Betseba e tal, se corrigiu com o Senhor, e ele vai falar, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Foi uma expressão de humildade ou de arrogância? Percebe porque Davi é conhecido como aquele homem segundo o coração de Deus? Ele tinha humildade dentro de si, porque ele tentou por um tempo esconder o que fez, mas nosso Deus ele é onisciente, sim ou não? Nosso Deus vê todas as coisas, nosso Deus sabe de tudo, e enviou o profeta Natan até ele, contou ali uma parábola, e Davi, não, esse homem tem que morrer por ter feito isso, e o profeta, pois é, esse homem foi você. Aí caiu a ficha, e foi quando ele manifestou esta expressão, pequei contra ti somente. Foi humilde, e qual foi a consequência disso? Perdão. Qual foi a consequência? Restauração. Qual foi a consequência? Continuou sua caminhada com Deus, e por fim foi salvo. Olha que maravilha. É isso que Deus espera de nós, humildade, para quando sermos corrigidos, se prostrar, confessar o pecado e clamar a Deus para que haja restauração. Tem outro exemplo, esse é maravilhoso, de alguém, desde o rei até o último cidadão de Nínive, ao ouvir a palavra de Deus, irmãos, vamos ler esse texto, é muito impactante, povo de Nínive, ou seja,
pagão, nem Bíblia, nem um Deus monoteísta, nada disso. E olha a atitude daquele povo ao ouvir a pregação de Jonas. Maravilhoso demais esse texto. Por causa do horário eu vou só ler ele, que ele é muito explicativo, muito simples, muito maravilhoso. Olha só, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: viu Deus o que fizeram, como se converteram, 2, né? Tá, Jonas capítulo 3, versículo 2. Dispõe-te, Deus falando com Jonas, vai à grande cidade de Nínive, e faz o quê? Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Grande, hein? Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, o quê? Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Essa foi a pregação de Jonas. Entenderam? Os irmãos estão entendendo? O profeta foi lá a mando de Deus e começou a pregar. 3 dias percorrendo a cidade, andando para lá e para cá. A mensagem: convertam-se, Deus já declarou uma sentença sobre vocês. Qual é a sentença? Morte. Subversão é morte, vai acabar com tudo, porque ele viu o que vocês fizeram com o povo dele, viu? Então o povo ficou, como que o povo recebeu essa pregação de Jonas? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Tem que ter humildade para agir assim? Sim ou não? Muita humildade, fé e coragem para obedecer à voz de Deus. Mas nós vamos ver no final o que Deus fez com Nínive. Chegou esta notícia, que notícia? A pregação do profeta, a pregação de Jonas, chegou ao rei de Nínive. E o que ele fez? Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Meu Deus, que rei, hein? Que rei exemplar, hein? Quem dera todos os líderes de todas as nações, governantes, autoridades, agissem assim diante de uma pregação, diante de uma exposição da palavra. Seria maravilhoso, sim ou não? O mundo ficaria uma bênção, se tornaria-se novamente um paraíso. Olha a atitude desse rei. E rei, irmão, rei, naquele tempo, monarquia, era a maior autoridade, não tinha parlamento, não tinha ministro, não tinha deputado, era o rei, a palavra dele era sentença. Olha a atitude desse homem. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, ou seja, jejum completíssimo, de comida, de água, geral, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Que conversão, hein? E se converterão. Agora ele já está pregando para os seus, né? Cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Pastor, né? Virou pregador. Percebe a ação de Deus aí nessa cidade? Nós estamos falando de uma nação, irmão. Nós estamos falando do meu vizinho, aqui, ali, de um grupo de pessoas. Não, estamos falando de uma nação, de um rei de uma nação, da cidade de Nínive. Ele está falando, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos? Olha que maravilha. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não fez. Eita glória! Você não foi tocado com essa palavra não, irmão? A misericórdia de Deus, a graça de Deus, a piedade de Deus diante de alguém que se converte, diante de alguém que se arrepende, diante de alguém que abre o coração humildemente para o que Deus tem a dizer. Foi a atitude desse rei. Por isso que a gente vê poucas restaurações impactantes, porque poucos abrem o coração como esse rei abriu. Poucas pessoas deixam Deus trabalhar. Nossa, ele foi um sermão de quanto tempo? O sermão de Jonas? 3 dias percorrendo, mas a fala dele, só uma frase, ele saiu repetindo. Caminhou 3 dias, mas o sermão era o mesmo. Converta-se, Deus vai subverter essa cidade em 40 dias. Converta-se, Deus vai subverter essa cidade em 40 dias. Converta-se, a espada de Deus já está pronta para arrasar com vocês. Vocês não destruíram o povo de Israel? Deus viu, irmãos? Deus viu. E essa palavra entrou na mente do rei. E depois ele passou a pregar para os seus súditos. E foi essa obra maravilhosa. Isso é tremendo, ó. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram
do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Deus planejou, mas não fez. Sabia que o salário do pecado é a morte? O salário do pecado é a morte, e todo ser humano que não se arrepender, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, a espada de Deus vai alcançá-lo, a ira de Deus sobre esse permanece. Mas quando alguém ouve o Evangelho, quando alguém ouve a palavra da salvação, a palavra do perdão, da misericórdia, da graça, e se arrepende do seu mau caminho, então a ira de Deus é cessada sobre aquele indivíduo. É por isso que você tem paz, é por isso que você tem sossego, é por isso que você tem alegria, muitas tribulações, mas dentro de você há paz. Por quê? Porque a ira de Deus foi cancelada por quem? Por Jesus. Aonde? Na cruz, porque aqui era o meu lugar, era o seu lugar, e porque nós tivemos fé nele, então o sacrifício dele nos substituiu. Maravilha isso, nos substituiu. Então Deus não tem mais espada, e sim paz, e sim vida eterna, e sim uma morada para nós quando nós partirmos deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso, os ninivitas se converteram ao Deus de Israel, e a obra foi tremenda, serve de exemplo para nós depois de milhares de anos, Deus deixou registrado para nos inspirar a sermos humildes diante de uma repreensão, diante de uma exortação, porque nós não somos essa coisa toda não. Vira e mexe, Deus, através da palavra, fala uma coisinha com a gente assim, que vai lá na alma, sim ou não? Sim, se você tem a sua Bíblia, medita nela, irmão, Deus vai falar umas coisas com você que precisa de mudança, e se encontrar humildade, a vitória é certa, sobre o seu dilema, sobre a sua crise, sobre o seu medo, sobre o seu problema. Se ele perceber humildade, então ele vai agir como agiu lá, vai dar a vitória. Vai dar a vitória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas nem todos agem assim. Vamos ver um exemplo de alguém que ouviu também a palavra do mesmo Deus e o que ele fez, após uma ministração de nada mais, nada menos do que o profeta Jeremias, Jeremias capítulo 36, do versículo 1 a 24, olha só, Jeremias, os irmãos sabem, profeta de Deus, pregou a palavra tremendamente na sua geração para os seus compatriotas, fez uma obra maravilhosa, e aí, olha o que aconteceu quando ele foi ministrar no palácio, Jeremias, capítulo 36, versículo 21, então, ouviu o rei a Jeudi, para que trouxesse o rolo, Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei, e de todos os príncipes que estavam com ele, as palavras do profeta Jeremias, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro do profeta Jeremias, aí não se especifica, mas é do profeta Jeremias, o que o rei fez? O rei Jeoaquim, o que ele fez? Cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim, todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Perceberam aí a atitude dele? Não se atemorizaram, ou seja, ouviu a pregação do profeta Jeremias, a palavra específica para aquela ocasião, e para a palavra, tanto faz, tanto fez, para mim não é palavra de Deus. Não se atemorizaram, deram a mínima, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Percebe? Rei Jeoaquim, povo da Bíblia, o povo que tinha a palavra de Deus, a palavra de Moisés nas mãos. O que os ninivitas tinham? Deuses, paganismo, idolatria. Então onde é que está o problema, irmão Jaime? Aonde? Se Jeoaquim, Jeremias, o povo de Israel, conhecido como o povo do monoteísmo, o povo espiritual, o povo da aliança, Moisés e aquela glória toda, seria, no mínimo, coerente, terem obedecido, como os ninivitas. E os ninivitas, quem olhasse, jamais vão crer no Deus de Israel. E foi ao contrário, os irmãos estão percebendo? Foi ao contrário. Então onde é que está o problema? Aonde? No coração. No coração. O problema é sempre o coração do homem. Quem se lembra o que Jesus falou? Que do coração do homem sai o quê? Os maus pensamentos. Quais são? Mentira, adultério, fornicação e etc. Percebe o problema do coração? Mas os ninivitas foram humildes. Senhor, nós recebemos a tua palavra e nós cremos que haverá cura. E houve. Aqueles homens, eles amadureceram na fé, com certeza. Não ficaram só nisso não, com certeza eles começaram a buscar a cultura judaica, do Deus de Jonas. Eles desenvolveram até certo grau um relacionamento com Deus. Por outro lado, o povo que devia desenvolver um relacionamento com Deus por natureza, por serem judeus, agindo daquela forma.
Quem é Jeremias? Essa palavra dele não serve de nada, ó. Não atemorizaram, não rasgaram as vestes, eu não estou nem aí, ninguém aqui vai se converter, né? E nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras, nem o rei, nenhum dos seus servos, percebe? E você que já leu todo o livro do profeta Jeremias, viu qual foi a consequência desse ato, sim ou não? Nabucodonosor chegando e arrasando, assolando toda a Jerusalém, levou ele cativo. Era esse o plano de Deus para ele? Não, mas a atitude dele atraiu o juízo de Deus, atraiu a correção de Deus, foi levado cativo para a Babilônia, viver como escravo. E assim é na nossa sociedade. Pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não aceitam, não abrem o coração, preferem andar na soberba. Foi altamente soberbo esse povo aí? Altamente, arrogante. Poderia só falar, não, ó, eu vou pensar, tal. Não, além de não falar, não, foram além no seu orgulho. Fizeram isso aí, ó. Rasgaram o quê? Rasgaram, jogavam, cortavam o canivete. Olha o abuso, irmãos. Olha o abuso. Olha o canivete na Bíblia. Que conversa, eu sei o que eu faço da minha vida. Quem é Jeremias para vir dar palpite aqui em mim? Jogavam no fogo a palavra de Deus. E assim, colheram frutos muito ruins. Aí a gente entende muita coisa com a palavra dessa, né? O porquê que alguém está como está bem, porquê que alguém está como está mal. Muito deve-se ao trato que essa pessoa dá para a palavra. Porque Deus é Pai, Ele vai orientar. Percebe? Os irmãos estão se lembrando lá no início, a palavra serve para quê? Corrigir, orientar, ensinar, exortar, né? Você que é pai, você sabe o que é isso na prática. Todo dia você orienta seu filho, você exorta seu filho, você fala assim, você fala não, você fala vai lá, você fala vem cá, você fala para com isso, passa a fazer assim. Assim é Deus com todos nós. E como temos recebido? Como os judeus, nesse contexto de Jeremias, ou como os ninivitas? Aí é uma reflexão para nós. Mas Deus conta que sejamos humildes, tenhamos coração aberto, como o profeta Samuel. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Oh, que maravilha, alguém que abre o coração para ouvir a palavra de Deus, que eu sei que vai dar bem, vai dar bom, vai ser vitória, vai ser alegria, vai ser paz, vai ser sossego, vai ser porta aberta, vai ser triunfo, vai ser glória, vai dar certo. Percebe a atitude de todos os heróis da fé? Todos eles manifestaram humildade. Paulo, Pedro, João, Débora, manifestaram humildade. Humildade é o quê? Eu desfaço dos meus pensamentos para absorver os pensamentos de Deus. Isso é humildade. Arrogância é o contrário. Eu penso assim, ninguém me convence o contrário. Você pode trazer várias provas de que seu pensamento está equivocado. Olha aqui, ó. A pessoa é obstinada com o pensamento assim, ó, em alguma coisa, e não tem ninguém que faça ela mudar. Está todo mundo mostrando, mas a pessoa é obstinada. Não, é orgulho. No que custa? O rei de Nínive, gente, estávamos totalmente equivocados. Não, vamos nos converter aqui. Ei, quem comer alguma coisa aqui, ó, ou beber alguma coisa aqui hoje, vai dar problema, viu? Jejum total. Quem sabe Deus nos atende. E atendeu poderosamente. E Deus viu o que eles fizeram. Assim Deus continua, irmãos. Para a gente caminhar para o fim, outra característica das crianças. Ela tem disposição em perdoar rapidamente, sim ou não? Sim. É rápido. Elas brigam, elas se desentendem, ela até dá um tabefe lá uma na outra, aí o pai de uma está observando vem, o pai de outra está observando vem. É capaz dos pais discutirem e passarem o resto da vida de birra um com o outro do que as crianças. As crianças, no mesmo instante, o pai pede desculpa para ele, bate na mão aí, agora vão. Já estão sorrindo uma para a outra, aí os pais já levam aquilo, às vezes para a vida. Percebe que a criança ela tem disposição em perdoar, e nós temos que ter também. Qual foi a palavra lá no início? Jesus trouxe quem para perto de si? Uma criança, e falou que quem não quiser ser como uma criança, não tem parte no reino de Deus. Então uma das características das crianças é a disposição em perdoar rápido. Tem muitas características as crianças, mas só essas duas para a gente dormir feliz, renovado na fé. Então criança é assim, irmãos, e na nossa jornada neste mundo, precisamos perdoar muitas vezes, sim ou não? E pedir também, muitas vezes, sim ou não? Não perca tempo, seja ligeiro, libere o coração para ter paz e sossego. Dispensa logo a pessoa, o problema, o conflito, liberte-se da pessoa. E só quem faz isso, quem entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo nos capacita a perdoar, irmãos. É só Deus, irmãos. Tem gente que não perdoa, e às vezes não é nem coisa tão grave, é só uma palavrinha, foi só uma, eu não sei, essa calça não está combinando com a sua camisa. Nossa, a pessoa agarra como uma ofensa, como se o mundo tivesse acabado, e não perdoa. O que aconteceu que esse ódio, que essa raiva? Não, porque ela falou que meu cabelo está feio. Olha, é triste isso, a pessoa carregar uma mágoa de algo fútil, de algo passageiro. Não, irmão, se fosse pelo menos algo mais grave, não estou subestimando aqui
as emoções, o psicológico de cada um é cada um, né? Tem gente que é sensível, até se o ar que ela respirar estiver mais úmido ou mais quente, ela se aborrece. Tem gente hipersensível. Mas realmente tem casos graves, né, que não é que justifica, é que gera o ódio de uma pessoa para com a outra. Mas quando a gente busca a Deus, quando a gente tem um encontro com Cristo, irmãos, a primeira disposição que a gente vai ter é de perdoar. Por quê? Porque nós éramos tamanho pecadores, muito pecador, e Jesus perdoou 80% dos nossos pecados. Foi 80%? Perdoou tudo. Ele limpou a conta. O sangue dele passou de 0 a 100%. Todos os pecados, por mais vermelhos que eles fossem, você se tornou branco como carmesim. Ou seja, o perdão foi pleno, o perdão foi total, o perdão foi incondicional. Então eu recebi esse perdão. E ele recomenda, agora você perdoa os que te ofenderam. Você me ofendeu demais, e eu te perdoei, está tudo certo. Agora vai você lá na sua sociedade, no seu círculo familiar, no seu círculo de amizade, e exerça o que eu exerci para contigo, o perdão. E é só Deus que capacita, irmãos. E eu falo, quem faz isso, vai desfrutar da paz, vai desfrutar do sossego, vai desfrutar da tranquilidade, vai desfrutar de uma mente serena e sossegada. Porque quem não perdoa, Jesus falou lá na parábola, é entregue aos algozes. Quem são esses algozes? Espíritos torturadores, demônios, irmãos. A pessoa não tem concentração para ler, para viver, ela só pensa naquele problema. A pessoa que causou o problema já está longe, às vezes já até morreu, às vezes já nem existe, nem se lembra do que fez, mas a pessoa está presa em alguma coisa, porque não liberou o perdão. Percebe que o perdão é mais que terapêutico? O perdão é libertador. O perdão é libertador. E Cristo nos capacita a perdoar. A perdoar. Eu, como você, já passei por muitas situações que demandou perdão. E eu não pensei duas vezes, quando a pessoa chegou e pediu perdão, já está perdoada. Não, mas não precisa explicar, não precisa justificar, não, mas aí eu falei que estava nervoso, eu estava irado, cara, você não merece isso. O que eu queria ouvir de você, eu já ouvi, é você reconhecer que errou e que existe perdão. Agora eu te perdoo e você se perdoa, busca a Deus, se corrige e viva a sua vida. Que maravilha é isso, irmãos? Maravilhoso. E por onde eu ando eu já falo, se alguém tem alguma pendência comigo e necessidade de perdão, já está perdoado, já está liberado. Eu ando coração livre, coração desprendido de tudo, porque nós temos que estar totalmente nas mãos de Deus. O primeiro mandamento é: adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Com o coração cheio de ódio, de ira, de mágoa, ressentimento, Deus não aceita. Com o coração puro, Jesus falou que os limpos de coração verão a Deus, tanto para serem salvos quanto na terra. Você vai ver Deus é aqui, ó. Como? Cadê Deus? Se Deus é Espírito. O apóstolo Paulo explicou que o reino de Deus, ele é o que dentro de nós? Paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então, se você sente isso, o reino de Deus está dentro de você. Está dentro de você o reino de Deus. Onde Deus está? Está dentro de você. Como eu percebo? Por meio dos seus sentidos, dos seus sentimentos, o que habita dentro de você. Eu sinto a ausência de Deus. Então, há alguém que vai ocupar essa casa. Aí, por isso, a pessoa vai estar atribulada. Percebem? Me fiz entender? É porque quem está falando aqui geralmente tem a sensação assim de que, né, quem está ouvindo não está entendendo. Mas é isso. Ser como criança é ser rápida para perdoar. Perdoe logo, perdoe ligeiro. Se você já se lembrou aí, se o Espírito Santo já te convenceu aí de algo, já libere aqui, você já vai dormir em paz e depois você vai até contar o testemunho. Nossa, aquela noite foi a noite da minha libertação, foi a noite do meu renovo espiritual. Eu dormi melhor do que qualquer remédio, do que qualquer chá, do que qualquer outro artifício, porque Jesus é o príncipe da paz. Então, irmãos, vocês têm um dever de casa, pesquise mais sobre as características das crianças e se assemelhem a ela com relação a Deus, e a vitória é certa, o milagre chegará. Olha uma passagem para fortalecer a nossa fé, para a gente finalizar, João 15:5. Aí é Jesus, como sempre, com chave de ouro. Olha só: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Já que Ele está conosco, nós iremos sim ter a capacidade de perdoar, capacidade de ser humilde, capacidade de ouvir e também viver todos aqueles testemunhos maravilhosos registrados na palavra. É para todos nós, é um presente de Deus. Esse poder, irmãos, é um privilégio do crente, dado por Deus, conquistado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma diferença na sua vida depois que Cristo entrou na sua vida? Enormemente, sim ou não?
Quem ouviu o evangelho, ele se olha no espelho, não se vê mais a mesma pessoa nunca. Ela pode se reconhecer, nossa, está muito longe ainda de ser quem eu devo ser, mas como era, jamais, jamais. Percebe a diferença de Jesus em nós? Percebe ele ajudando a gente todos os dias? Percebe ele fortalecendo a gente todos os dias? Percebe a cada dia o Espírito Santo moldando um pouquinho, moldando aqui, moldando ali, mudando nosso comportamento, porque o alvo dele é nos transformar à semelhança do seu Filho. E não veja isso como um alvo muito distante, não. É possível que nós passemos a nossa vida aqui para chegarmos ao máximo próximo de Cristo. Porque após a nossa morte, ou pelo arrebatamento, o apóstolo Paulo escreveu que iremos receber um corpo glorificado, então sim, será revelado os filhos de Deus e seremos como o amado. É tremendo isso, seremos como Jesus. Mas nós já estamos no processo de transformação, de glória em glória, dia após dia. Então encerra esse momento dizendo isso, que a igreja, que os irmãos perseverem, lutem contra o mundo, contra a natureza humana, contra o pecado, porque Jesus lutou, Jesus combateu e venceu, e ele disse, se eu venci, vocês também vencerão, tem de bom ânimo, é isso, louvado seja o Senhor. Eu vou orar finalizando, e que os irmãos orem, façam a sua oração, porque o apóstolo Paulo escreveu que ninguém conhece o que está no homem, senão o seu próprio espírito, é você mesmo que sabe o que se passa dentro de você, e o Espírito Santo também, e se ele vê em nós aqui humildade, ele vai segurar nas nossas mãos, ele vai nos sustentar, ele vai nos dar força e fazer-nos caminhar como devemos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos bendizer, glorificar, louvar e exaltar o teu nome por este momento de louvor, momento de oração, momento de meditação na tua palavra. Que beleza, que maravilha é a tua palavra, meu Pai. Nós vemos aqui que onde há humildade, que onde há receptividade da tua palavra, há poder, há transformação, há libertação. Contempla, meu Pai, o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor conhece das fraquezas, o Senhor conhece as debilidades, o Senhor sabe o que precisa ser mudado, o Senhor sabe o que precisa ser transformado, e o teu poder pode potencializar. O teu poder pode realizar milagres, o teu poder pode libertar. Jesus disse que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então arranca de nós, meu Pai, tudo que é necessário, tudo que atrapalha o nosso crescimento, tudo que esteja atrapalhando nas regiões celestiais, de vivermos o milagre, de recebermos resposta de oração. Remova agora pelo teu grande poder, meu Pai, e conceda a vitória a cada um dos meus irmãos que estão aqui. Contempla a causa de cada um. Pai, cada um vem aqui com a ânsia, com o desejo, com o pedido, cada um saiu com uma motivação, e o Senhor é poderoso para trazer a resposta, e o Senhor é poderoso para operar o milagre. Que cada um saia daqui convicto de que o Senhor é com cada um de nós, e que a vitória está sendo preparada, e que no devido tempo iremos todos cantar o hino da vitória, para a glória e louvor do teu nome, pois assim está garantido. Amém, amém. Graças a Deus, amém, irmãos?